Seja muito bem-vindo ao nosso campo de amostra de aplicação. Bem, hoje estamos aqui com a fábrica da Sika, por quê? Porque a Sika revolucionou o mercado de impermeabilização. É isso mesmo. Manta asfáltica comum, temos aqui, da Sika também. Todo mundo conhece a metodologia de aplicação ou no maçarico ou a famosa derreter asfalto na caldeira. Caldeira pega fogo, né, seu João? É, né? Extintor de incêndio do lado. E o quanto arcaico isso se torna, né, no nosso campo de aplicação, visto uma obra de infraestrutura desse jeito, por exemplo. Onde a gente está? A gente está no segundo nível de subsolo. Imagine que vamos escavar mais 3. Como é que faz o manuseio de asfalto até o local? Como é que desce, né, asfalto quente até esse local? O nível de periculosidade é tamanho absurdo. Pensando nisso e outras soluções, a Sika traz para o Brasil. Imagine você extinguir o uso de maçarico, extinguir o uso de caldeira e asfalto quente. É isso mesmo. E aderir essa manta, que ela é autocolante no substrato, com argamassa polimérica. É argamassa polimérica? É uma argamassa cimentícia desenvolvida própria para ser utilizada como adesivo da manta. Então não é uma argamassa nem polimérica, nem uma argamassa colante comum. É uma argamassa específica que é o adesivo do sistema. Muito bem. E para isso, é novo. A gente vai ser o primeiro case? Exatamente. Vai ser a primeira aplicação em obra, de fato, que a gente vai estar fazendo desse sistema. No Brasil, né? No Brasil. Então a Siciliano é o primeiro aplicador a testar isso aí. E eu convido você a vir com a gente. Antes disso, para falar melhor, a gente tem o pai do produto aqui, né? Para dar uma introdução técnica. Olá, pessoal. Bom dia. A Sika, né, como um dos pilares da Sika é a inovação. A Sika desenvolveu esse sistema onde une uma membrana à base de asfalto com adesivo cimentício. Antigamente era impensável imaginar que a gente poderia unir esses dois sistemas de impermeabilização totalmente diferentes, né, mas a Sika, como uma empresa inovadora, ela conseguiu fazer esse desenvolvimento onde a gente vai utilizar um sistema de impermeabilização, uma manta asfáltica, só que ao invés de fazer a aplicação utilizando um asfalto a quente ou a aplicação com maçarico, a gente consegue fazer essa aplicação utilizando um adesivo cimentício. E tem uma grande vantagem, que é a possibilidade da aplicação do produto numa superfície que ainda está úmida. Ou seja, se choveu no dia anterior, no dia seguinte é possível fazer a aplicação desse sistema, diferentemente se a gente utilizasse a aplicação dos métodos convencionais, a aplicação de uma manta asfáltica. Outro detalhe também que é muito importante, se eu faço uma concretagem, eu não preciso deixar o concreto corar totalmente para poder fazer a impermeabilização. Com esse sistema, como eu consigo fazer a aplicação sobre um concreto ainda úmido, eu consigo fazer a aplicação desse sistema, que é o sistema Wet Applied, que é a aplicação de uma manta asfáltica, só que utilizando um adesivo cimentício. Ok? Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Esse é o adesivo cimentício, certo? Exatamente. Me corrija se eu estiver errada, tá? Eu sou aqui do campo. Os polímeros que compõem esse adesivo cimentício são os mesmos polímeros que compõem a manta que o Danilo está aqui segurando. Ou seja, se porventura, né, pessoal tá em obra, eu quero utilizar uma C3 comum, não vai rolar, tá? Não pode. Tem que ser o adesivo específico da Sika e a manta específica da Sika, porque os mesmos elementos químicos que tem em um, tem em outro. E é isso que faz a fusão acontecer. Mostra pra gente, Danilo, que ela é autoadesiva também, por favor. E aqui a gente pode ver que ela é autoadesiva. E aí a gente vai ver isso na prática, na aplicação. Ótimo, ótimo, Bruna. Esse detalhe é muito importante. O adesivo é um adesivo específico, mesmo a mistura sendo muito parecida com um argamassa colante, mas não é um argamassa colante. E a gente consegue perceber que até a corzinha aqui do produto, ele é diferente. É uma cor esverdeada, a textura do produto é um pouco diferente também. E a manta do sistema Wet Applied, como o nosso amigo mostrou aqui, ele tem um lado autoadesivo. Essa parte autoadesiva se assemelha àquele adesivo das fitas autoadesivas. Então é algo parecido, onde a gente tem um filme de proteção, eu removo esse filme para poder fazer a aplicação juntamente com o adesivo. Então, por conta da necessidade desse adesivo na manta, eu não posso utilizar uma manta comum para compor o sistema Wet Applied. Então, é uma manta específica com um adesivo específico para fazer esse sistema de impermeabilização. Muito bem, vamos lá então?
Vamos! Bora! Bom, pessoal, para a aplicação do sistema Wet Applied, é muito importante a gente fazer a limpeza da superfície, né? Aqui já foi feita uma limpeza prévia, mas é importante remover toda partícula solta, todo o material que possa prejudicar a aderência do sistema, né? Então, posso utilizar uma espátula, escova de aço, entre outras ferramentas para poder remover qualquer partícula solta ou qualquer material que possa prejudicar a aderência do material. Depois, faço uma limpeza, removo todo o pó que tem na superfície e eu preciso umedecer a superfície. Essa é a grande diferença desse sistema. A superfície, inclusive, ela não pode estar seca. Eu preciso umedecer a superfície, até porque estou aplicando um material cimentício para evitar que a superfície roube a água do material. Eu tenho que umedecer a superfície antes da aplicação do adesivo. Tá? Então, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Eu posso utilizar uma trincha, posso jogar água com a mangueira. O importante é que essa superfície ela esteja completamente seca. Naquela condição saturado seco. Tem que estar úmido, mas não pode escorrer. Aqui, como é uma estrutura de concreto e uma estrutura que ela não absorve rapidamente a água, então a água está escorrendo. Então, eu preciso deixar a superfície absorver um pouco a água para depois fazer a aplicação do material. Entenda que a gente preparou, né, a superfície que vai receber efetivamente o sistema adesivo cimentício. Consegui. Então a gente lavou, a gente lixou, a gente limpou, a gente tamponou as bicheiras de concretagem, a gente escariou trincas, né? A gente tratou as trincas e fez a meia canazinha para ancorar essa manta. É importante, um detalhe técnico que eu gosto de previsionar nas minhas obras, não morrer com a manta reta aqui, porque eventualmente se é um terreno que tem uma percolação de água tamanha e absurda, essa água pode vir a querer infiltrar por trás da manta. Então a gente sempre previsiona em nossas obras essa meia cana e essa ancoragem, para afastar a água da parede ao máximo possível. Muito bem, agora o Danilo tá fazendo, conta pra gente o que você tá fazendo. Tô fazendo uma medição aqui pra gente poder cortar a manta no tamanho certo. Então ele tá, as mantas elas vêm nos rolos, como vocês podem ver ali atrás, né? Nos tamanhos da fábrica. O que a gente está fazendo? A gente está calculando a nossa quantidade de aplicação para que não haja sobras de material, nem desperdício de material e a aplicação e a sobreposição das camadas fiquem adequadas. Então ele vem com uma trena, ele mede o campo de aplicação e a gente vai para a parte de cortar o material, correto? Considerações sobre isso? Não. Então, vamos acompanhando com a gente. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a mistura do adesivo cimentício. O processo de mistura é similar aos produtos à base de cimento. Primeiro coloca a água dentro do recipiente, a quantidade de água recomendada na embalagem, né? Para cada saco de 10 quilos do Sika Shield W1, que é o adesivo cimentício, a gente precisa colocar 4,6 litros de água. Tá? Então a gente já adicionou a água necessária para fazer a mistura do produto e agora a gente vai fazer a mistura com pó. Vamos lá, pessoal, a aplicação do adesivo ela tem que ser feita primeiro com o lado liso da desempenadeira metálica, espalho o material com o lado liso e depois com o lado dentado eu formo os cordões justamente para controlar a espessura do material, tá?
Então é dessa forma que faz a aplicação. Espalho o material com lado liso e depois eu passo os cordões para formar os cordões. Depois eu passo o lado liso novamente quebrando os cordões. E depois eu coloco a manta Wet Applied sobre o adesivo ainda fresco. Formados os cordões, eu preciso agora passar o lado liso da desempenadeira novamente para quebrar os cordões. Por quê? Se eu colocar a manta da forma que está aqui, entre um cordão e outro vai ficar incorporado, então não vou ter adesão da manta. Então eu preciso quebrar os cordões agora para deixar uma superfície mais regular possível para não ter ar incorporado atrás da manta. Mas por que eu formei os cordões? Porque assim eu consigo controlar a espessura do adesivo. Se eu não formar os cordões, pode ter área que eu vou ter uma espessura maior, uma espessura menor, eu vou ter um excesso de consumo do produto, eu vou ter uma superfície muito irregular. Por isso que eu formo os cordões para ter uma uniformidade na espessura do material. É só passar o lado liso da desempenadeira levemente na superfície, só para quebrar os cordões. Comum no momento da aplicação da manta sujar a borda onde vai ser realizada a emenda. É comum acontecer isso. Por isso que é importante a gente ter um pano úmido e um pano seco, onde a gente limpa aqui a área da emenda com pano úmido e depois passa o pano seco para depois fazer a aplicação da nova manta aqui, fazendo a sobreposição de 10 centímetros aqui na emenda. Bem, pessoal, a gente está aqui fazendo o treinamento da Sika, né, sobre um novo sistema de permeabilização. O que a gente consegue observar? Para a gente fazer essa aplicação, a gente já tem um processo mais limpo, né? Então a gente não precisa do asfalto como aderência. Então pode-se observar, os aplicadores aqui fazem um processo mais ágil, né? Traz agilidade, é um ponto positivo. E a gente aplica, ele só faz a preparação da superfície, né? Umedecendo a superfície e passando o adesivo, né? Adesivo aderente, o adesivo que vai aderir à manta de aplicação. E a gente corta aqui e aplica, tá vendo que é um processo bem mais limpo e mais rápido. Então a gente não precisa daquela locomoção de maquinário, de caldeira, maçarico, enfim, é um processo bem mais rápido. É um ponto positivo da Sika aí. Obrigado. Pessoal, vamos lá. A gente fez a aplicação da primeira faixa com a manta, né, Sika Shield W144, que faz parte do sistema Wet Applied. Agora a gente vai colar mais uma faixa de manta, onde a gente vai ter uma área de sobreposição. Naturalmente, a gente precisa limpar a superfície onde vai ter a sobreposição, porque a sobreposição é feita com ela mesma. Então, a parte autoadesiva da manta que é o suficiente para poder fazer essa sobreposição, tá? Então, o pessoal aqui já fez a limpeza, já fez a aplicação aqui do adesivo, já formou os cordões e alisou, e vamos colocar a manta, né, uma nova manta aqui fazendo a sobreposição, tá? Sobreposição em torno de 10 centímetros. A manta ela vem com a marcação da sobreposição, para a gente ter uma sobreposição certinha. E tem que garantir o alinhamento, tá? Porque senão a gente pode ter uma área menor de sobreposição, onde pode influenciar no sistema, no processo de impermeabilização.
Vamos lá, pessoal. É importante alinhar para que a sobreposição ela fique alinhada aqui com a marcação, onde vai ser feita a sobreposição. Pessoal, e a forma mais fácil de pressionar a manta é utilizando uma desempenadeira plástica. Então pode pressionar com a desempenadeira para deixar uniforme e pressionando dessa forma garante com que a manta ela fique totalmente aderida ao adesivo. Comecem a usar. A Siciliano LTDA, primeiro do Brasil a aplicar, usamos, aprovamos e vamos usar em larga escala agora. Então, impermeabilizante é Sika! Muito bem, você que acompanhou com a gente, você que também se entusiasmou com a gente, também teve adrenalina na hora de aplicar e vai dar, não vai dar, passa pano limpo, arruma um pedaço de vidinha, é isso aí, deu tudo certo. Queria dizer que foi um sucesso essa experiência e que o pessoal aprovou, né, pessoal? Sim, tá aprovado. E não estão falando só porque tá no vídeo não, né? Brincadeiras à parte, o material é incrível, substitui de fato, como nós falamos, né, o uso de asfalto quente, o uso de gás de LP, que é um fator de risco, né, hoje em obra. E mais que isso, olhando para a segurança, né, dos nossos colaboradores, a gente finaliza uma aplicação, olha aqui, com todo mundo limpo, tirando eu que enfiei a mão na argamassa, né? Mas a gente finaliza a aplicação muito rápido, de uma forma limpa e segura. Estamos muito contentes com o resultado final entregue, que está aqui, com a sobreposição, que é o cara, gente, que ele pode falar melhor do que eu sobre a aderência, né, que a manta asfáltica tem mesmo no adesivo polimérico. Perfeito, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Realmente o pessoal está de parabéns aqui na aplicação. A gente iniciou um pouco devagarzinho aqui a aplicação do pessoal. O pessoal foi pegando o jeito, foi aprendendo como seria a melhor forma de aplicação. A emenda aqui ficou perfeita, bem alinhada. Então, com certeza vai ser um sucesso esse material nessa obra. E ó, a gente tem mais de 3.000 metros para aplicação desse material nessa obra. Eu tô ansiosa, você tá ansioso? Não, com certeza. E com essa revolução da Sika, que é o sistema da Sika Wet Applied, com certeza a gente vai revolucionar as obras Brasil afora. O mercado da impermeabilização como um todo, né? E com certeza a gente vai aplicar nessa obra os 3.000 metros e eu já faço o convite para a Sika acompanhar de perto, dormindo e acordando com a gente aqui dentro da obra. E para você também. Ninguém tá perdendo asfalto, ninguém tá queimado, caso o pedacinho saindo assim. Fala aqui pra gente qual foi a experiência do senhor, que tem mais de 20 anos de experiência com manta asfáltica a quente. Qual foi a sua experiência a frio? Eu achei bem melhor. É melhor? Meu Deus, não se queima, não tem risco de queimadura, não tem risco de queimar o outro companheiro. Entendeu? Mais fácil de aplicar? Mais fácil. Mais seguro? A gente vai, no decorrer do tempo, a gente vai pegando mais experiência, né? Aí você vai valeu a pena a experiência do senhor. O senhor recomenda? Recomendo. Beleza.